Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Alvino e Lincoln, e esse é o 15 para 1, um quadro do PeripaCast, com a participação especial de Murilo Henrique Garcia. Murilo Henrique Garcia é licenciado em História e mestrando pela mesma instituição, Universidade Federal de Ouro Preto, também em História. Ele é pesquisador do grupo de pesquisas JAUS, Justiça, Administração e Lutas Sociais, da UFOP, foi ministrante do minicurso Formação, Identidade e Dilemas dos Novos Movimentos Sociais, voluntário na ocupação Chico Rei, em Ouro Preto, onde atuava junto à população na luta por moradia, além da participação em movimentos sociais, culturais e políticos. Para maiores informações e outros episódios, o nosso site pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e também nas redes sociais, Facebook e Instagram, através do perfil @peripacast. Bem-vindo, primeiramente, Murilo. Muito obrigado por ter aceito com tanta prontidão o nosso convite para participar do PeripaCast. Você traz um tema hoje que ele é bastante curioso. Eu imagino que seja a primeira vez que a gente passa perto desse tema, na verdade. Então, acho que vai ser muito frutífero. Você pode dar uma introduçãozinha do que você vai falar pra gente? Legal, gente. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite a vocês, ao Amaral. Fiquei muito feliz. É sempre legal falar das coisas que a gente se empolga lendo, fazendo e tudo mais. E como eu me formei, dou aula hoje, estou fazendo mestrado, estar envolvido com essa área que a gente vai trabalhar hoje é uma coisa que eu gosto bastante. E a ideia hoje que eu vou trazer para vocês para a gente poder discutir um pouquinho são sobre os movimentos sociais no contemporâneo, né? A gente teve uma grande transformação nas últimas décadas em questão de acesso ao mundo virtual, e isso fez com que fosse pululando vários grupos, várias organizações, vários movimentos e tudo mais. E isso acabou dando voz para muita gente, para bem ou para mal, e fez com que surgissem diversos movimentos sociais, tanto à direita quanto à esquerda. A ideia do meu mestrado é trabalhar com os movimentos sociais de direita, ver como eles se organizam, como que eles se estruturam, qual que é a forma de argumentação deles, quais os meios que eles atuam, e eu dou um foco específico no Movimento Brasil Livre, que é o maior movimento social de direita que a gente tem. A base fundamental para a pesquisa é a biografia que o MBL escreveu, além de produções documentais, informações que eu pego no Twitter, no YouTube, no Facebook deles. Então são umas informações coletadas direto na fonte. E aí a ideia é a gente falar um pouquinho sobre como surge o Movimento Brasil Livre, né, em que momento. Acho que é um momento muito complexo na história do Brasil, são as jornadas de 2013, né? Depois a gente falar um pouquinho como que eles se organizam também na retórica, né? Pra gente entender como que um movimento social se comporta, a gente precisa entender quais são as ligações e qual que é o discurso, né? Então a ideia é a gente abordar um pouquinho desses tópicos. Ô Murilo, sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente não ouve falar, a grande maioria das pessoas não conhecem o tal do movimento social de direita. Acho que antes da gente começar essa nossa conversa, acho que seria interessante você, ao seu ponto de vista, pontuar as principais diferenças dos movimentos sociais que nós conhecemos, atuando hoje no campo da esquerda, e os movimentos sociais que você tem estudado no campo da direita, principalmente o MBL. Legal. Existe uma concepção meio que de senso comum, mas não que isso seja de uma forma negativa ou não. Sei lá, na minha cabeça, o primeiro movimento social que vem é o MST, né? Gigantesco e tal, o MTST. A gente sempre tem uma noção de movimento social que ele tá só na camada popular, só na base, e que a estrutura dele são só das camadas mais pobres e tudo mais. Só que isso é uma coisa que ela é discutida dentro da academia, para quando vai falar de movimento social, porque existem algumas estruturas para você definir quando alguma coisa é ou não é. Então, para definir quando uma organização de pessoas ele é um movimento social ou não, existem diversos sociólogos. O que eu costumo utilizar mais é o James Jasper, é um professor dos Estados Unidos, uma referência muito boa. Escreve de um jeito maravilhoso, cara, assim, super leve de ler. Ele escreve no estilo do Manuel Castells, né, o espanhol, pegando eventos do contemporâneo e vai jogando a teoria, assim, de leve, você nem vai percebendo, na hora que você vê, você entendeu tudo que ele tá falando. E quando ele vai falar de movimento social, ele fala, olha, não existe distinção de movimento social ser de direita ou ser só de esquerda, né? O movimento social ele é uma organização, uma forma de ação. No livro Protesto, que é o livro que eu uso como base, uma introdução aos movimentos sociais, ele vai falar sobre retórica, ele vai falar sobre organização política, ele vai falar sobre tudo o que compõe um movimento social. E aí ele fala, olha, por exemplo, algumas estruturas legais para você entender o que é um movimento social. Ele tem um plano, ele tem um objetivo, ele tem heróis, ele tem organizações que o apoiam, ele tem uma base organizacional
organizada. Então são diversos elementos que contribuem para você falar o que é e o que não é um movimento social. Quando a gente está falando do MBL, por que eu defendo que o MBL é um movimento social? Existem algumas pessoas no espaço acadêmico que divergem de mim, outras que concordam, acho que a maior parte concorda que seja um movimento social, mas por que o pessoal fala que não é, né? Tem uma socióloga, Maria da Glória Gon, ela é a maior referência no Brasil sobre movimentos sociais, e ela fala que o MBL ele se associa mais a um grupo de pressão. O que seria um grupo de pressão? Seria um grupo de lobistas. Por que ela fala isso? Porque para a Kátia, o MBL não tem uma base fixa de pessoas. Eu não concordo, porque o MBL ele tem uma espécie de filiar-se, entre aspas, ao MBL. Então você é uma pessoa participante ativa. É lógico que ele minguou nos últimos anos, mas isso é uma coisa comum em qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente for falar de pessoas se organizando socialmente. A Maria da Glória Gon, ela fala que ele se organiza semelhante a um grupo de lobby, porque eles têm pessoas que moram lá em Brasília, tem pessoas que moram e que se relacionam com pessoas próximas aos governadores, aos prefeitos, enfim, e que eles realizam só um jogo de lobby. Mas eu acho que a estrutura de lobby é muito mais complexa do que o MBL pretende ser, que na parte teórica, assim, ele se encaixa bem como um movimento social por essas estruturas, né? A questão de herói, de um movimento específico, de um posicionamento político, de base organizada, tem brasão, tem logo, enfim, a estrutura, a narrativa deles, ela contribui bastante pra gente entender que um movimento social ele também pode ser de direita, porque eles se organizam e defendem a sua pauta de uma forma organizada, com base organizada. Então é por isso que eu acho que a gente pode compreender, sim, um movimento social como de direita e como de esquerda. Se a gente pegar, por exemplo, algumas manifestações religiosas lá nos Estados Unidos, protestantes, tradicionais, ortodoxas, na teoria, na literatura, eles são considerados como movimento social e são cristãos protestantes, mas eles têm as suas pautas, eles defendem, se organizam, se mobilizam. Entrando um pouco mais no MBL para a gente poder adentrar ao que você efetivamente tem pesquisado, a gente pode dizer que o MBL ele surgiu ali nas jornadas de março de 2013 ou anterior a isso já vinha se estruturando e se formando algo para que em 2013 ele saísse e se tornasse mesmo o início do que ele é hoje? É um tópico muito doido assim da gente falar, porque 2013 é uma coisa que não tem consenso na sociologia, não tem consenso na história, não tem consenso na filosofia, e eu acho que dificilmente haverá. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, a socióloga Sabrina Fernandes, é uma baita referência hoje dos influencers, né, dos acadêmicos influencers, ela tem um trabalho fantástico que chama Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. E esses sintomas mórbidos, a Sabrina faz uma análise muito boa sobre 2013, falando sobre os movimentos de esquerda, sobre os partidos de esquerda, como eles agiram, como deveriam ter agido, o que poderia ter acontecido ou não. E a Sabrina traz uma gama de literatura bem diversificada, que eu consegui dar uma olhada numa boa parte, que vai falar sobre 2013. E por que não tem consenso, né? Porque 2013, ele começou, não sei se vocês lembram, se vocês participaram, eu participei de junho de 2013, fui nas manifestações, levei bala de borracha, teve infelizmente um caso, eu acho que foi o primeiro caso, inclusive, de um manifestante vir a óbito, foi aqui em Ribeirão, o Marcos Elefrati. A pauta de 2013 era muito ampla e ela era tão cheia que ela se tornava vazia. Minha mãe sempre falava pra mim que se eu fizesse um pouquinho de cada coisa eu não fazia nada. E isso é uma coisa assim, que é bem importante a gente prestar atenção quando a gente for pesquisar, por exemplo, né? A gente sempre tem que ter um recorte, né? Sempre tem que ir afunilando até a gente chegar no ponto ali que a gente quer entender, no ponto onde a gente tem a dúvida, ou no ponto do que a gente gosta, enfim. E 2013 era era o gargalo do funil. Ele não era a pontinha de baixo para onde a água escorre, ele era o gargalo. E ali a gente tinha movimentos antipolíticos, a gente tinha movimentos de esvaziamento de política. Então, por exemplo, teve uma manifestação de 2013 que não podia levantar bandeira de partido. E se você levantasse bandeira de partido, o pessoal te expulsava. Então, eles tinham uma repulsa à política, ao mesmo tempo que eles demandavam política, ao mesmo tempo que eles tinham pautas políticas. Aí não podia ter partido, aí não podia falar de posicionamento, se era de esquerda ou de direita. Era um esvaziamento nem de esquerda nem de direita para frente, sabe? Uma terceira via meio falsa ali. Enfim, e aí tinha gente de todo tipo, né? Se você fosse na movimentação de São Paulo, se você pegar os documentários, vídeos, enfim, você vai ver que existe uma galera do PSTU escondida, existe uma galera do PCB, existe a galera do PSOL, do PT, existe a galera do PSDB, PMDB, enfim, todos os partidos, a galera tava em 2013, porque foi um movimento muito grande. E por que a gente fala que ele é difícil de entender? Porque com esse tanto de pauta,
ele não mostra pra gente qual foi o movimento Estopim, ele não mostra pra gente quem estava por detrás das organizações, a gente não sabe o que aconteceu de 2013 pra frente. Sociologicamente falando, a gente tem um punhado de acontecimentos, historicamente falando, a gente tem um punhado de acontecimentos e que vão se encaixando, só que ainda assim ele não acabou de se desdobrar. Tanto que a gente tá passando hoje entrando no ano eleitoral, que o MBL saiu lá do fundo da tumba, ressuscitou e recentemente ele começou a dar opiniões polêmicas, começou a fazer burburinho na internet. O Olavo de Carvalho voltou a falar, e agora, inclusive hoje eu li que isso é um boato na internet, que ele tinha morrido e ninguém falou nada. Mas é um movimento então complicado, só que nesse movimento ali de junho de 2013, o mundo estava efervescendo política de um jeito muito interessante. Porque se a gente pegar, por exemplo, na Tunísia, no Egito, na Espanha, nos Estados Unidos, a gente tem diversos movimentos entre 2012 a 2015, mais ou menos, colocar aproximadamente isso, que começam a surgir de demandas populares e se espalham rapidamente pela internet. E são movimentos que isso é um papo para um outro episódio, se a gente fizer, que vai falar sobre a crise da democracia liberal. Que esses movimentos que foram surgindo, né, o movimento do Brexit, o movimento do Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, são movimentos de esgotamento da política da democracia liberal, que vinham surgindo novas pautas e daí para frente surgiu uma porção muito grande de movimentos de direita e de esquerda. O MBL, dentro disso, está onde? A galera se organizava, a galera se juntava, mas não existia o MBL em 2013. O MBL foi surgir, de fato, como uma organização, se eu não me engano, em novembro de 2014, mas é mais pro final de 2014, 2015 ali. É uma galera que se juntava, ia nas manifestações, começaram a trocar ideia e tudo começou com o Renan Santos. O Renan Santos, ele é uma das cabeças do MBL, uma das cabeças mais fortes ali dentro, onde ele começou a se juntar com o pessoal, trocar uma ideia, e todo mundo foi vendo que tinha pauta afim e foram se organizando com mais estrutura. O Renan Santos, ele vem de uma família de classe média, o MBL não tem medo algum de falar que é de classe média, que eles falam, inclusive, na biografia deles, que eles são o primeiro movimento social de classe média do Brasil. Isso é uma coisa super interessante, que eles reivindicam que eles são um movimento de classe média, com pautas liberais e tal. O MBL, ele é o estopim ali, para não só o MBL, né, mas o movimento Vem Pra Rua, o Terça Livre do Alan Santos, enfim, algumas organizações de esquerda também que foram se fortificando ali. 2013 foi esse caldo, sabe? Muito grande, e que a gente ainda tá coando ele, a gente ainda não sabe onde vai parar muito bem, mas ele surge ali, né? O pessoal se encontra em 2013, em 2014 eles se organizam, e aí com o passar do tempo vai chegando mais gente, o Holiday, enfim, o Arthur Duval, né? O Mamãe Falei, e é mais ou menos por aí. É bem complexo, é bem grande, é bem difícil da gente parar e analisar 2013, analisar como o MBL surge, só que no papel, escrito no papel assim, é 2014, mais pro meio. Mas aí é mais ou menos isso, 2013 é complexo, né, cara? Você está ouvindo o PeripaCast, com a participação especial de Murilo Henrique Garcia. Ô Murilo, eu acompanhei também um pouco dessa trajetória pelas redes sociais do próprio MBL, o canal de um dos representantes dele, no YouTube também, e eu vejo que muito dessa força que o próprio movimento veio tomando, hoje em dia eu acho que um pouco menos do que antigamente, foi essa tentativa de desmoralização de outros movimentos sociais com o pretexto da ignorância dos participantes. Hoje, deputado do estado de São Paulo, participava de movimentos sociais opostos àqueles que ele defendia, para desmoralizar e desmobilizar pessoas que supostamente não sabiam do que estavam falando ou não tinham a propriedade total do assunto no qual participava contra ou a favor. Eu percebo que isso gerou uma mobilização, e isso posso estar enganado também, isso é uma percepção muito individual, de que essa desmoralização dentro do próprio nicho que o MBL pretendeu atingir, ela foi muito eficaz até para gerar novos seguidores, se assim posso dizer. Sim, sim. Isso é muito doido porque diversos participantes deles, do Movimento Brasil Livre, tinha essa retórica que a gente vê, eu não sei se existe esse termo, se é certo ou não, mas estou cunhando agora o lacre reverso. Os caras, eles lacravam do modo contrário, né? Eles vinham pra mostrar, tipo, por exemplo, o Bolsonaro, né? Ele surge nesse lacre reverso aí, o Trump. Qual que é a lógica dos caras, né? Qual que é a lógica de mobilização dos caras? Desmobilizar. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, vamos causar polêmica, vamos tumultuar, porque vamos pensar numa discussão assim que tá
nós dois aqui, um de vocês dois, e a gente tá discutindo seriamente uma coisa super importante, e que na hora que eu canso de discutir, eu começo a estimular a sua raiva, porque aí você vai perder a razão. Aí você vai começar a babar, vai começar a gritar, e eu vou falar assim, você tá vendo como você não é pacifista? Vamos deixar a esquerda mais bolada, porque eu, mamãe falei, entrou vestido de vulva dentro da universidade. E aí todo mundo perdeu a cabeça e foi brigar com o cara. É por isso que, inclusive, isso é até uma pauta dentro dos movimentos da esquerda radical, né, como o Partido Comunista Brasileiro, Unidade Popular, e até uma fração do PSOL, de que esse tipo de briga, de discussão, deixa pra lá. Nem liga, nem dá pólvora pra esses caras, porque o povo tá passando fome, o povo tá passando frio, o povo tá morrendo na rua, o povo tá levando bala de polícia todo dia, sendo espancado dentro de casa, apanhando na rua, enfim. Então tem dentro até da esquerda, nesse livro da Sabrina mesmo que eu falei, Os Sintomas Mórbidos, é uma baita de uma referência, tá? É uma coisa assim, recomendo demais que vocês procurem, porque ela vai falar, inclusive, dessa discussão dentro da esquerda, que enquanto alguns estavam preocupados em lá discutir com essa retórica do Mamãe Falei, com essa retórica do Kim, de falar uns absurdos. Cara, teve uma vez que o Kim Kataguiri falou alguma coisa que o Marx escreveu alguma coisa, que o Marx falou alguma coisa durante a Primeira Guerra. O Marx estava morto há muito tempo já, né? Então você vê que eu não sei se é maldade, eu não sei se isso é inteligência demais, se não sei falar de verdade. Só que assim, é um instrumento que é usado, o Trump usou, o Bolsonaro usou, tanto que o Steve Bannon, acho que não é o nome do marqueteiro do Trump, que o Eduardo Bolsonaro vivia falando com ele, fez viagem para falar com ele, e que o cara agora tá sendo ameaçado lá nos Estados Unidos de prisão, tá sendo feito pedido de prisão contra ele, porque ele propagava fake news. Inclusive, legal, um ponto interessante pra gente abordar aqui, se vocês me permitem, se for devagar bastante, vocês me falam que eu dou uma enxutada, mas a minha pesquisa, ela começou na ideia de falar sobre fake news, né? A minha ideia era de falar sobre a pós-verdade. Eu queria conceituar a pós-verdade, entender a pós-verdade e entender como que as pessoas estavam reconceituando coisas, né? Então você pegava, por exemplo, democracia, você esvaziava o sentido de democracia, falava que democracia era qualquer coisa. Comunismo, esvaziou o sentido de comunismo, qualquer coisa é comunismo. Hoje esse discurso, né? Hoje um pouco menos, mas ano passado e retrasado acho que tinha mais força de que qualquer coisa é comunismo, né? Só pra gente entrar nesse ponto, com força mesmo, a gente viu uma escalada dessa desinformação pós-impeachment da Dilma, né? Que foi aquele momento de 16 até 18, que foi o momento de preparar uma nova eleição. Então a gente viu ali uma escalada de desinformação, uma escalada de mentira, de esvaziamento de termos, de jogar teorias no ralo, de levantar os mais absurdos como se fosse informação, citando X, Y ou Z para poder dar certa credibilidade. Mas hoje a gente olhando ali o que aconteceu entre 16 e 18 foi tirado do limbo dessas fake news, dessa pós-verdade, igual você falou aí, e a gente vê que isso fez com que o Brasil se tornasse referência em desinformação. Sim, interessante, você falou uma palavra que ela é bem interessante, que ela se conecta com tudo que a gente está falando agora mais recentemente, inclusive com o que o Lincoln levantou. Nunca consigo pronunciar o nome dele direito. O Slavoj Zizek, cada um fala de um jeito sobre o nome do cara, mas o Slavoj Zizek, ele tem um livro que chama O Sujeito Incômodo. É um livro bem difícil de ler, eu apanhei, que ele vai falar sobre Lacan, Rancière, Laclau e uma outra galera aí sobre política, sobre organização política. E aí tem uma hora que ele vai falar sobre formas de se fazer política, né? Aí ele tá falando lá e tal, e ele fala de um termo, cara, que é uma página só, ele não discorre mais sobre esse termo, nunca mais ele tocou no assunto. A academia se vira do avesso para tentar falar sobre ele, só que é uma notinha bem pequena no meio do livro que ele fala ultrapolítica. O que é a ultrapolítica pro Zizek? Ele se baseou no Rancière, que é um livro dele que chama Desentendimento, que ele vai falar sobre emoção e política. O Rancière tem muito essa pegada de falar de emoção, de sentimento, de arte, de estética e tal. E aí, quando o Rancière está falando de sentimento e política, o Zizek observou, nesse cenário todo que a gente vem percorrendo, de 2010 até na época que ele lançou o livro, que eu não lembro agora o ano, ouvia muito essa questão do sentimento envolvida. A política sempre envolve sentimento, a memória envolve sentimento, a retórica envolve sentimento. Só que a outra política do Zizek, ela envolve o sentimento, que ele fala assim, que a outra política é esvaziar os sentidos, esvaziar
esvaziar a discussão até que se torne uma guerra pura entre nós contra eles. Quem é nós e quem é eles, fica a seu cargo. É compreensível, sabe? Eu vou me despir agora do Murilo pesquisador. Lógico, não existe parcialidade, mas eu faço um trabalho enquanto pesquisador e tenho outro posicionamento enquanto uma pessoa não pesquisadora. Tanto como pesquisador, quanto enquanto o Murilo professor, ou o Murilo, enfim, o Zé que tá tocando ali no bar. É compreensível as pessoas que se apegam a esse esvaziamento. Por quê? Por exemplo, a gente tá falando do MBL, né? Um movimento de classe média. O Kim e o Renan que escrevem o livro. Por diversas vezes eles falam que durante o governo Lula eles foram deixados de lado, o que pra mim é uma baboseira sem tamanho, porque na verdade a gente viu uma ascensão muito grande dessa classe que ele fazia parte. Enfim, algumas pessoas passaram por um momento de desilusão política e econômica, que é aquilo que eu falei pra vocês, que rende um pano pra manga pra gente fazer um outro episódio só pra falar sobre democracia liberal e a crise dela. Mas o que rola? Problemas econômicos, culturais, políticos fizeram um desgaste, e aí gera descrença. E aí com a descrença você começa a ter apatia. Com a apatia você começa a ficar com raiva do outro. É um movimento de sentimento que não é absurdo se você for pensar, ou como que surge um bolsominion raivoso. É lógico, há diferença entre o bolsominion raivoso e a diferença da pessoa que é cruel, de fato. Ela pensa de um modo assim que é contra a vida da outra pessoa. Mas uma pessoa que está cansada da forma que a política é feita e o debate político não se faz presente, qualquer esvaziamento vai pegar. Então é nessa, por exemplo, que a gente tem uma pessoa entrando lá dentro do Congresso brasileiro, apontando para a bandeira do Japão e falando: minha bandeira jamais será vermelha. Achando que ela estava apontando para a bandeira do Brasil. Sabe, isso é muito louco, cara, porque se desdobrou de uma forma de se fazer política, graças ao universo, graças às divindades e graças ao bom senso, ela tem se esgotado. A minha perspectiva, lógico, que ela não é das mais otimistas para os próximos 3 ou 4 anos, mas eu percebo que há esse movimento, assim, de sair um pouco dessa ideia do esvaziamento, assim, político, porque a pessoa sentiu na pele. Eles viram para onde levou esse tanto de raiva, esse tanto de mau sentimento. Eles viram para onde isso caminhou, né? Eu acho que é de fato isso de que houve um esvaziamento no sentido. Isso virou uma forma de se fazer política, mas de que hoje o esvaziamento foi no prato e no bolso. Com esse esvaziamento de prato e bolso, a gente esquece um pouco da retórica e vai um pouco para onde a gente acha que é um pouco mais garantido, um pouco mais seguro ficar. Então eu acho que é mais ou menos por aí. É uma muito grande, né? É muita coisa de se falar, a gente vai puxando um fio, vai puxando o outro, mas aí a questão desse esvaziamento de sentidos fez com que a pós-verdade ela se fortificasse, fez com que as fake news se fortificassem, e nisso surgiram diversas ferramentas e tal. E hoje é legal que muita gente use até brincando, fala: isso é fake news, sei o quê. Eles usam brincando, só que no meu ponto de vista isso acaba introjetando dentro de si para não desconfiar, para não confiar à torta e à direita em qualquer informação. Minha mãe e meu pai mesmo são pessoas de baixa escolaridade e sempre compartilhavam uma coisa ou outra e a gente sempre pegava no pé. Mas de onde você tirou isso? E até uma vez que eu brinquei com minha mãe e ela falava para mim quando eu era mais novo pra eu não acreditar em tudo que eu lia na internet, e ela tava fazendo isso. E com o passar do tempo ela foi se atentando a esses fatos, meu pai foi se atentando a esses fatos, e aí eles sempre procuram agora uma credibilidade. É lógico que tem também aí dentro um ou outro maluco globalista aí que fala que existe globalismo e tal, e que é tudo parte de uma grande seita secreta, que é a galera do Olavo de Carvalho, que fala que qualquer mídia é manipuladora, ela é mentirosa, então não vamos confiar na Globo, não vamos confiar na Veja, não vamos confiar na CNN, não que a gente tenha que acreditar neles também. Você está ouvindo o PeripaCast, com a participação especial de Murilo Henrique Garcia. Você tocou um ponto, que eu acho bem interessante. Essa pandemia fez com que eu parasse pra pensar e fizesse um exercício aqui entre os meus mais próximos, né? Meus pais, meu sogro, minha sogra. Que eu viam pessoas defendendo esse discurso do nosso atual presidente, quando ainda candidato. Tentei entender o que realmente acontecia. Pessoas boas, pessoas que você vê que não querem o mal, buscam o mal de outra pessoa. Não quer ver um pobre passando fome, não quer ver uma pessoa sofrendo, não quer ver uma pessoa sem teto, não quer o mal, não quer ter uma arma pra matar. Mas via no discurso desses que aí estão hoje uma esperança, deixa de existir aquela velha política, como eles a conheceram, como eles foram ali até certo ponto induzidos a entender como 100% errada, e hoje a gente pode dizer que eles mesmos admitem uma nova direita,
mas os costumes continuam exatamente os mesmos, se não ainda piores, porque eles utilizaram do subterfúgio de uma mentira, um momento de fragilidade de uma liderança política, para chegar ao poder e fazer com que todos os costumes demonizados por eles fossem utilizados da forma mais vil possível, né? Algumas pessoas são a expressão mais pura do que vem observando na política brasileira, né? De raiva contra a vida do outro, sabe? De falar eu não sou coveiro no meio de uma pandemia onde eu perdi familiares, perdi muitos amigos, muitas amigas e eu vi gente que são essa expressão, desculpa, eu não consigo não falar, é uma expressão nojenta do que tem aqui, sabe? Eu tenho nojo de quem tem nojo à vida, sabe? De quem falou que era só uma gripezinha, isso eu não consigo. Não existe imparcialidade na minha vida pra não falar que eu não tenho nojo disso. Eu tenho nojo disso, sabe? Não tem. Esse é um ponto, Murilo, que não tem como a gente contestar. Eu só apresentei que o que acontece? Parte desses que se diziam defensores desse discurso são pessoas que depois desse esvaziamento da formação que a gente conversou há pouco, viram nesse discurso uma possibilidade de mudança. Não por maldade ou por querer o mal, não, porque realmente ali faltou a eles, como liderança política justa, e mostrasse para eles qual a realidade e qual a forma de sair daquele desgosto, daquele descontentamento, para uma mudança, continuasse seguindo o caminho de melhora, não entrar, jogar a gente num buraco, é nojo, é ódio, é o que temos hoje, infelizmente, você tá certo nisso, ponto. E sabe que eu acho interessante de notar também, ouvindo, falta de opção não foi, né? A gente não pode falar que foi por falta de opção de votar no Bolsonaro, só que como a gente tá falando, falei há pouco que é compreensível a pessoa se apegar ao esvaziamento, você reforçou isso, aí depois eu falei que também existe pessoas que são a expressão desse ódio, só que é interessante que a mídia pintou o cara como um outsider, só que o cara não é outsider, o cara tá na política há 20 e tantos anos, então é o outsider insider, não sei lá, sabe, é isso que me pega bastante. Só que aí, qual que foi o hype do Bolsonaro, né, aquilo que a gente tava falando no começo da conversa, lacre reverso, que eu falei que eu vou cunhar esse termo agora, eu vou escrever esse termo, lacre reverso, porque eu não sei se você chegou a ver, se você acompanhava, eu nunca fui de acompanhar o CQC, mas eu sei que o Bolsonaro surgiu ali, quando a galera deu moral pra um cara, porque era uma época que, assim, essa é mais uma discussão, eu vou várias discussões pra gente fazer episódio, a discussão sobre pautas identitárias, né, que o pessoal chama hoje de identitarismo. Dentro da esquerda radical é uma forte discussão, o professor Silvio Almeida tem discutido bastante sobre isso, porque ele fala sobre racismo. Muitas pessoas falam que a questão racial é pauta identitária e tal, e acaba esvaziando um pouco esse contexto. O movimento onde surge o Bolsonaro, no movimento político, é quando essas pautas, entre aspas, identitárias, começam a se fortificar. Então o movimento LGBT começa a ter uma visibilidade maior, o movimento racial costuma ter uma força maior, o movimento político de esquerda tenta se estruturar, mas tá com a perna muito bamba. E o que acontece? Nesse movimento, espero que não cause confusão a quem nos ouve, mas a socióloga que eu falei, a Maria da Glória Gon, que ela vai falar sobre movimentos sociais no Brasil, tem um texto que ela vai falar sobre os movimentos sociais de 1970 e pouco, 1980 e tal, os movimentos grevistas. Aí ela vai falar desses movimentos identitários, que são da primeira década dos anos 2000 agora. E esses movimentos identitários, ela vai falar que a pauta dos movimentos sociais era lutar mais pela visibilidade da sua orientação, lutar pela visibilidade da sua orientação, lutar pela visibilidade do seu posicionamento. E engraçado, sábado eu tava num lugar e eu escutei um cara falando assim, tava tocando Sarará Crioulo. Aí o cara pegou e falou assim, porque essa música, se ela fosse feita hoje, ela seria cancelada. Um cara mais velho, ele aparentava ter uns 70 anos. Porque essa música hoje, ela seria cancelada. Porque hoje não pode falar mais nada. Aí um cara de longe ouviu e falou assim, hoje não pode mais ser racista, né? Cara, isso daí quebrou minhas pernas. Assim, no sábado eu ouvi isso e falei, cara, isso daí mandou bem. E por que eu tô retomando, eu tô falando disso, né? Porque o movimento que o Bolsonaro surge ali, no CQC, era um movimento de briga identitária, onde, entre aspas, não se podia falar mais nada, onde, entre aspas, tudo era mimimi. Mimimi, esse é um termo que ficou bastante em voga. E aí surge o Bolsonaro outsider, que aí o CQC grava ele falando suas bobagens e atrocidade, e todo mundo levava isso na brincadeira, uma coisa inofensiva. E aí as pessoas um pouco mais velhas,
como os meus pais, como os meus tios, eles tinham um costume diferente dos meus. Eles foram criados num mundo diferente do meu. Eles não entendiam essas pautas identitárias, achavam que era mimimi e começou a comprar o discurso do cara. Então, assim, é compreensível de que tenha acontecido esse movimento do outsider que não era outsider. Como eu falei, falta de opção não foi, mas não tiveram tanta força, tanta visibilidade. Você pegar um outsider de verdade, ele era o Amoedo, era um aventureiro. O Amoedo, na eleição que a gente teve, na última eleição presidencial, eu acho que ele era o maior aventureiro que tinha ali, porque o cara não era do mundo da política. Lógico, fora o lobby, né? Mas ele não era do mundo da política. Marina Silva era, Álvaro Dias era, Henrique Meirelles era, Haddad, Boulos, Bolsonaro, Ciro Gomes. O outsider de verdade era esse. Só que a direita não comprou muito. O Centrão não comprou muito. Mas a real, Alvino, eu acho que, assim, o Bolsonaro ele é o resultado de uma coisa que ninguém esperava. Eu acho que ele foi uma sequência de tiro no pé e de más decisões. Chegou num ponto insustentável, só que a gente sabe que um impeachment ele é doloroso para uma nação, ele desestabiliza muito, muito, muito. E aí eu acho que esse é um dos fatores do Centrão não ter aceitado, né, levar adiante o impeachment dele. Mas você falou da questão da nova direita e dos velhos costumes, né? O MBL ele tenta dar essa repaginada na direita, tanto que ele faz parte dessa nova direita. Tem no Brasil e no mundo. Existe um outro texto fenomenal da Kátia Baggio, que ela fala sobre a conexão do Movimento Brasil Livre e de outros movimentos sociais com organizações internacionais, que são chamados de think tanks, tanques de pensamento, né? Esses tanques de pensamento são tipo o Instituto Liberal de São Paulo, que é inclusive um braço forte do MBL, que é uma parada que existia pré-64, que era o IPES-VIBAD, que eram os Institutos de Pesquisas Sociais, eles chamavam de Instituto de Pesquisas Sociais. Enfim, voltando para o Instituto Liberal de São Paulo, por exemplo, e do MBL, é uma nova direita porque ela tem uma nova cara, né? Ela usa meme, o MBL, o primeiro sucesso deles foi uma gravação de um político aqui do interior de São Paulo, que eu acho que foi de Araraquara. Era um capitão que era contra alguma coisa da esquerda. Era super bizarra essa propaganda, ela é esteticamente esquisita. Só que eles tocaram num ponto onde a esquerda sempre pecou. Pega um panfleto de chamada para discussão, para greve, para mobilização do PSTU, do PCB, do PSOL, de 2014, 2012, enfim, pode dividir de onde for, e pega uma chamada do MBL para manifestação. E você vai ver que esteticamente ele é mais apelativo. Eles usam memes, eles são jovens, eles usam aquilo que o Lincoln estava falando sobre o apelo de o que a Como a Mãe Falei fazia, de brigar. Aí eles também usam a questão de esvaziar. E aí eles são essa nova direita, que é nova na forma de agir, porque eles aproveitaram muito bem as redes sociais, mas ela é velha demais nas estruturas. Então, por exemplo, no caso da minha pesquisa em específico, quando eu falo nova direita, velhos costumes, estou me referindo à retórica. A gente pegar os movimentos sociais de direita de 1964, que tem um apoio do IPES e do IBAD, que são instituições com apoio internacional, etc., e que fomentavam o discurso dessa direita da época. Tem um historiador, Rodrigo Pato Samota, que ele fala que existem algumas estruturas fundamentais no discurso desse pessoal, que era o discurso anticomunista, que seria o discurso liberal, o apelo militar ao exército, que tinha um apego nacionalista, o movimento da Igreja Católica. Então, a gente tem aí três estruturas, né? Catolicismo, militarismo e liberalismo. Hoje, quando o MBL surge, quando os movimentos de direita, os novos movimentos de direita surgem, eles usam o liberalismo. Tem uma grande discussão, né? Tipo, se é liberal, se é ultraliberal, se é neoliberal, se vale a pena usar esses termos ou não, mas enfim. Eles permanecem, então, com isso. Esse apego liberal, ele tem essa veia liberal, abertamente liberal. Quando vamos falar de nacionalismo, a gente vê super claro, né? A logo do MBL, por exemplo, é parte do brasão, as cores também. Só que aí tem uma ruptura dessa questão nacional. Não tão grande e definitiva, mas é uma ruptura. Por quê? Em 1964, a força dessa direita anticomunista era relacionada ao exército. Ela era militar, por sua essência. Durante 2013, 14, 15, 16, 17, 18, não necessariamente. Essa força militar, essa força do exército que surge na direita, dessa nova direita, ela não tem necessariamente vínculo com o MBL. Então essa estratégia de retórica do antipetismo que o MBL fomentava, do sentimento anti-esquerda que eles fomentavam, ele não tinha essa ligação necessariamente com o exército, mas tinha a ligação nacionalista, né? Patriótica e tal.
E uma outra que eu gostaria muito de trabalhar no meu mestrado, mas eu não vou ter tempo, não sei se eu vou desenvolver uma pesquisa no doutorado, isso é algo que eu venho dialogando com o meu orientador, mas uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito de estudar é sobre a terceira veia que a gente estava falando. A terceira veia é a pegada católica. Se a gente pegar as propagandas católicas anticomunistas de 1960 e 1970, são muito fortes. Elas se amenizaram e mudaram de característica em 1970, mas de 1930 e poucos até 1960 ela era uma pegada muito, muito forte. Tipo, por exemplo, aquela lenda de que comunista come criancinha, ela surge como uma propaganda da Igreja Católica. De que o comunista vai entrar na sua casa, que ele vai tirar a sua propriedade, são propagandas que foram veiculadas fortemente pela Igreja Católica. E por que eu gostaria de estudar? Porque qual que é a ruptura que teve? Qual que é a transformação que a gente teve com as novas direitas? O movimento neopentecostal, muito forte. Muito, muito, muito forte. O Movimento Brasil Livre, na biografia, eles falam sobre o apoio do Marco Feliciano, que eu acho que ele é daqui de São Paulo. Inclusive, eu acho que ele é daqui perto de Ribeirão. Não é Jardinópolis, Orlândia. Eu acho que ele é dali da região de Orlândia. Mas, enfim, esse Marco Feliciano tem um episódio, o MBL foi acampar no gramado da Câmara dos Deputados. E isso é proibido. Aí parece que o MST também foi. Aí começaram a ter uma rixa ali entre quem ia ficar e como que eles iam dividir o gramado. Aí a ideia dos políticos era que ficasse cada um no seu cantinho, né? Então uma parte aqui vai ficar o MST e uma parte aqui vai ficar o MBL. Aí o movimento começou a minguar. E os políticos sempre estavam ali na porta e tal, conversando com os caras da MBL. E aí um dia o Marco Feliciano pegou e falou assim, não, cara, eu vou fretar um ônibus. E aí ele, junto com outros pastores, fretaram o ônibus para dar uma sensação de movimento mais inchado, lá em Brasília, isso. Romperam com a Igreja Católica, o discurso anticomunista, o discurso anti-esquerda, ele rompeu com a Igreja Católica, mas ele se adequou, que hoje a força é neopentecostal, né? É uma discussão muito grande, muito legal de se fazer sobre a influência neopentecostal na política, sobre a presença neopentecostal nas comunidades, na periferia. Mas enfim, aí essa é uma outra ruptura. Então, assim, eu não sei se deu para perceber, Alvin Lincoln, o que eu quis dizer com Nova Direita Velhos Costumes. Eles se repaginaram, fazem memes, fazem brincadeira, faz vídeo curto, faz TikTok, faz isso, faz aquilo. Deu uma alterada em alguns discursos, onde se desvencilhou dos militares, um chute talvez seja por conta da redemocratização, e aí ficaram só com a questão nacionalista. Se desvencilharam da Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi uma religião que cresceu menos diante aos protestantes e os neopentecostais, e o discurso liberal permanece. Então, assim, a maior permanência é essa, as outras não são rupturas bruscas, né? São adaptações. Não tá ainda tão claro, né, Murilo? O sistema que é ainda, né? Em momentos a gente vê discursos posicionando uma retomada do ex-presidente Lula, em momentos a gente vê o sistema como um todo fazendo discursos favoráveis ao falastrão do Moro. Eu percebo, eu entendo, né? Aí vai um pouco de achismo da minha parte. Lançaram o Moro pouco antes do esperado para verificar como ele ia ser aceito, meio que como um boi de piranha, né, para ver se ele ia ser degladiado ou se ele ia ser aceito. A gente tem alguns meses de incerteza com relação aos candidatos, né, a possível terceira via, que vem se falando bastante. Eu entendo que os movimentos sociais vêm um pouco mais fracos do que vieram em 2016, devido a todo o desgaste, devido a toda a ter ido na contramão daquilo de que não eram políticos, de que não buscavam política, mas depois deram uma camuflada no discurso e acabaram buscando cargos ali, e hoje são, o que a gente acabou de conversar, são a velha política novamente. Ainda é uma incerteza muito grande, né? A gente tem dois extremos, que é Lula e Bolsonaro, isso é muito claro, né? Não precisa entender nada de política para entender que hoje, né, 10 de janeiro de 2022, que a gente tá gravando esse episódio, a gente tem esse cenário. Os próximos meses a quem vão ditar o que realmente vai acontecer, né? Eu pelo menos entendo dessa forma. Não, perfeito, é isso mesmo. E a questão do boi de piranha é muito, muito interessante se falar, porque ia ser o Huck, né, o candidato do Centrão. Aí do nada o Moro volta dos Estados Unidos e começa a campanha para candidato, vai fazer fonoaudióloga, a Globo começa a fazer campanha para ele. Só que assim, ele, pelo que me parece, ele não desce nem pro Centrão. Eu acho que o Centrão talvez preferisse um Huck da vida, até porque, por exemplo, Paulo Guedes é cria de Luciano Huck. O Centrão ficaria mais contente
com o Huck, mas Fausto Silva foi pra Band e aí a gente teve os desdobros da televisão que influenciou a política, né? Isso é interessante. Mas aí o Moro veio nessa aí, mas eu acho que ele não parece que ele foi muito bem comprado nem pelo próprio Centrão. Não se antecipado, tipo, pensei errado. Eu só acho que o momento que ele usou foi ruim. Se eu fosse o estrategista dele, de campanha, a galera ia falar assim, beleza, você vai ser o candidato. Não lançaria ele naquele momento, não usaria o discurso que ele usa. Ele não tocou o coração do Centrão. Até porque ele estava envolvido nos escândalos do ex-presidente Lula e tal, a suspeição, enfim. Isso gera uma incerteza. Mas assim, Centrão por Centrão, a gente tem o Geraldo Alckmin ali, ele tem uma caderneta ali bem grande de contatos, o Lula também, né? São dois nomes fortíssimos na política. Mas eu acho que um ano interessante de se observar, mas que se tudo der certo, se tudo caminhar bem, daqui a uns 2 anos a gente começa a se estabilizar novamente. É triste falar isso, mas assim, minha perspectiva é que de fato, não é porque o ano que vem alguém mais ou menos progressista tenha vencido as eleições, vai se mudar, vai se transformar tudo radicalmente. Mas enfim, de ponto, só para finalizar, eu gostaria de ressaltar que a gente tem algumas candidaturas legais para governo, tanto em São Paulo quanto Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, que são pessoas que não são de fora da política, não mentem que são de dentro da política, são de movimentos sociais, são de movimentos políticos, são de movimentos culturais e que vem se organizando, e a juventude vem se organizando, e vem conversando, e vem debatendo. Não é tão expressivo quanto foi o MBL em 2016, do ponto de vista, mas ainda assim é algo que deixa a gente mais atento, porque o pessoal vem se organizando, a juventude vem se organizando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que a névoa tá baixando, a poeira tá baixando, a gente tá começando a ter uma ideia de como vai se desdobrar o cenário, e aparentemente vai ser minimamente positivo. Vamos esperar que seja isso. Assim esperamos, né? Murilo, fico muito feliz pela conversa que a gente teve. É muito bom ter trazido esse tema até pra gente pensar um pouco mais sobre essa estrutura que vem se produzindo nesse ano, ainda mais um ano importante como esse, que é o ano de eleição. Então eu espero que esse episódio especialmente consiga mostrar uma visão que os nossos ouvintes não tenham percebido ainda. Então, muito obrigado. Deixo os microfones do Peripacast abertos, qualquer momento que você quiser voltar também, se sinta à vontade e convidado. Muito obrigado, Lincoln. Obrigado, Alvino. Eu tava pensando aqui que eu tô com um baita de um sorrisão, mas assim como quando a gente tá de máscara sorrindo e ninguém vê, vocês não estão me vendo sorrindo, né? Mas fico muito feliz, agradeço muito pelo convite. Espero que eu não tenha sido muito prolixo, porque às vezes eu começo a falar e eu me perco dentro das minhas ideias, acabo dando volta e fazendo um monte de conexão maluca, mas eu acho que isso é mal de historiador mesmo, a gente começa a falar, a gente se perde ali na linha. Espero que tenha ficado claro a ideia que eu quis passar para quem ouve a gente, para vocês. Qualquer dúvida, tô 100% à disposição. Se quiserem trocar uma ideia, se quiserem dica de bibliografia, se esqueceram o nome de alguma coisa que eu falei, tô super à disposição, agradeço muito. É isso, eu agradeço vocês e espero que a gente possa bater um papo novamente num futuro próximo. As eleições estão chegando, a gente pode fazer comentários vazios aí. Mais uma vez aí agradecer por esse bate-papo maravilhoso, por nos trazer um assunto que, como o Lincoln mesmo disse no começo, a gente não tinha nem passado por perto dele desde o nosso começo aqui. Parabenizar pela sua pesquisa, dedicação em entender os movimentos sociais e trazer esse tema aqui pra gente. E agradecer a todos que nos ouviram até aqui também. Para mais episódios nas plataformas de stream, principalmente no Spotify, a gente tá lá no Peripacast, também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o perfil @Peripacast. Vai ser um prazer todos vocês nos acompanhando. É isso, vamos pensar um pouco.